Meus irmãos, Hoy vamos a estar considerando el crecimiento espiritual hoje nós vamos estar considerando o crescimento espiritual y la importancia de la palabra de Dios en relación a esto. e a importância da palavra de Deus com respeito a isso. Ayer estuvimos hablando del crecimiento espiritual Ontem nós estivemos falando do crescimento espiritual y la responsabilidad de cada uno de nosotros. e da responsabilidade de cada um de nós. Cómo nosotros necesitamos añadirle a nuestra fe ciertos ingredientes. Como nós necessitamos acrescentar à nossa fé certos ingredientes. En estos pasajes Pedro nos va a mostrar Nessas passagens, Pedro ele vai nos mostrar la importancia que tiene la palabra de Dios en el crecimiento y el andar de la iglesia. a importância que tem a palavra de Deus no crescimento do andar da igreja. Si la palabra de Dios Se a palavra de Deus es olvidada é esquecida o distorsionada, ou distorcida, el pueblo de Dios o povo de Deus se va a desenfrenar. ele vai desenfrear-se. Cuando no hay una visión profética de la palabra, Quando não há uma visão profética na palavra, el pueblo de Dios se desenfrena. o povo de Deus se desenfreia. Y esa era una de las situaciones particulares que Pedro ve en sus días. Essa era uma situação particular que Pedro, nestes dias, Y por eso escribe su carta. e por isso escreveu sua carta. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta Então nós nos vamos dar conta que el lugar de la palabra de Dios que o lugar da palavra de y Deus su correcta interpretación e a sua correta interpretação puede llevar al pueblo de Dios pode levar o povo de Deus a estar firme, a estar firme, a estar creciendo, a estar crescendo, a estar dando frutos, a estar dando frutos, apesar apesar de la apostasía da apostasia y del engaño espiritual e do engano espiritual que nos asedia. que nos assedia. Entonces, hermanos, Então, irmãos, la iglesia va a llegar, a igreja ela vai chegar, la iglesia va a caminar, a igreja ela vai la caminhar, iglesia se va a dirigir a igreja ela vai se dirigir hacia donde la palabra de Dios la dirija. até aonde a palavra de Deus a dirija. Si la palabra de Dios Se a palavra de Deus es distorsionada, é distorcida, la iglesia, a igreja, como consecuencia de eso, como consequência disso, va a perderse del camino, ela vai se perder ali no caminho. va a perderse de Cristo, Vai se perder de Cristo, va a perder la verdad vai perder a verdade y va a perder su llamado. e vai perder o seu chamado. Entonces, muy importante, hermanos, Então é muito importante lo que irmãos, vamos a ver hoy. o que vamos a ver hoje. Pedro comienza dándonos ejemplo Pedro ele começa nos dando exemplos de cómo él de como ele dirigió su ministerio de manera apremiante, dirigiu o seu ministério de maneira de urgente, maneira urgente en sus últimos nos días. seus últimos dias. Él comienza diciéndonos ahí en el verso 12, Ele começa nos dizendo aqui no versículo 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, Por aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. En aquellos días la apostasía y los falsos maestros E naqueles dias, a apostasia e os falsos mestres estaban asediando la iglesia. estavam assediando a igreja. Y Pedro en su ministerio E Pedro e seu ministério trató de ser muy diligente en recordar las verdades que la iglesia conocía. tratou de ser muito diligente em relembrar as verdades que a igreja conhecia. Esas verdades Pedro las sintetiza con esta palabra: Essas verdades, Pedro as sintetiza com estas palavras: verdad presente. verdades presentes. La verdad presente A verdade presente es el contenido de las verdades de nuestra fe, é o conteúdo das verdades da nossa fé, el contenido de la fe cristiana, o conteúdo da fé cristã, la doctrina de Cristo. a doutrina de Cristo. Y Pedro, aunque sabía E Pedro, ainda que soubesse que sus oyentes ya conocían esas verdades, que seus ouvintes já conheciam essas verdades, él no tenía problema de recordarlas ele não tinha problema em relembrá-las, para que estas verdades para que essas verdades fueran confirmadas en el corazón de la iglesia. fossem confirmadas no coração da igreja. Esto es muy importante. Isso é muito importante. Pedro no era un predicador de novedades.
Pedro, ele não era um pregador de novidades. Pedro no estaba predicando sus visiones o sus sueños. Pedro, ele não estava pregando as suas visões ou seus sonhos. Pedro determinadamente Pedro determinadamente quería que la iglesia queria que a igreja se mantuviera arraigada y firme en Cristo y su verdad. se mantivesse arraigada em Cristo e em sua verdade. Y esto es muy importante, hermanos. E isso é muito importante, Recuerden irmãos. que aquella iglesia Relembrem-se que aquela igreja está recibiendo nuevos maestros, está recebendo novos mestres, falsos maestros, falsos mestres, aquellos que venían con una gran cantidad aqueles que vinham com uma grande quantidade de conocimiento de conhecimento gnóstico, gnóstico, místico, místico, que parecía cristianismo, que parecia cristianismo, pero estaba envuelto, mas estava envolvido, mezclado misturado con filosofías humanas, com filosofias humanas, sutiles, sutis, pero muy peligrosas. mas muito perigosas. Y el ejemplo de Pedro E o exemplo de Pedro nos muestra nos mostra que para aquellos que sirven y ministran en la iglesia, que para aqueles que serviam e ministravam na igreja, ellos debían eles tinham guardar el rebaño, que guardar o rebanho, volviéndolo regular y constantemente retornando regular e constantemente a la palabra ya dicha. a palavra já dita. Ese ejemplo de Pedro Esse exemplo de Pedro es muy importante. é muito importante. Mire cómo dice Pedro ahí en el verso 16. Olhem como Pedro diz no verso 16. En contraposición a los falsos maestros. Em contrapartida aos falsos mestres. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. A diferencia de los falsos maestros, A diferença dos falsos mestres, Pedro enseñaba Pedro ele ensinava acerca de la venida del Señor Jesucristo com respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo como un testigo presencial. como uma testemunha ocular, presencial. Si nosotros miramos toda la carta, Se nós olharmos toda a epístola, nos vamos a dar cuenta que la doctrina que estaba circulando entre las iglesias nós vamos perceber que a doutrina que estava circulando nas igrejas era una negación era uma negação a el retorno de nuestro Señor Jesucristo. ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ellos se burlaban de la venida del Señor Jesús. Eles faziam burla com respeito à vinda do Senhor Jesus Ellos no Cristo. creían que Jesucristo iba a volver. Eles não criam que Jesus Cristo ia voltar. Y sutilmente esa enseñanza E sutilmente eles ensinavam, comenzó a hallar cabida en la iglesia. e sutilmente esse ensino começou a estar ali na igreja. Y Pedro nos muestra E Pedro ele nos mostra que la base de esas enseñanzas que a base desses ensinos eran fábulas artificiosas, era fábulas artificiais, fábulas engenhosas, enseñanzas, ensinos, ideias ideias sutilmente sutilmente inventadas, inventadas, algo artificial, algo artificial, una fábula, uma fábula, un invento, invento, pero muy sutil. mas muito sutil. Imagínese al predicador Imaginem o pregador el domingo num domingo, partiendo la cena partindo o pão, partindo a ceia, y el hermano diciendo: e o irmão dizendo: hermanos, irmãos, tuve una revelación. tive uma revelação. Anoche De noite, estaba en mi cuarto, eu estava no meu quarto tuve una visión. e tive uma visão. El Señor volvía O Senhor voltava y el Señor ya estaba con nosotros. e o Senhor já estava conosco. Entonces, Então, hermanos, irmãos, no debemos esperar su venida. nós não devemos esperar a sua volta. El Señor ya vino. O Senhor já veio. Nadie sabe, Ninguém sabe, pero ya regresó. mas já voltou. Cosas así, Coisas assim, sutiles, sutis, visiones, visão, Sonhos. sonhos, comenzaron a entrar começaram a entrar y las personas, sin darse cuenta, entrar nas pessoas sem elas se darem conta. y la iglesia fue siendo engañada. E a igreja foi sendo enganada. Hermanos, Irmãos,
Eso que sucedió y sucedía en aquellos días, Isso que sucedeu e sucedia naqueles dias, sucede en nuestros días. sucede nos nossos dias. Y las ideas E as ideias y las falsas e doctrinas as falsas doutrinas tienen efectos. têm efeitos. Nosotros somos, Nós somos, andamos, andamos, vivimos vivemos de acuerdo a lo que creemos. de acordo com aquilo que nós cremos. Y si lo que creemos E se o que cremos es falso, é falso, es distorsionado, é distorcido, es engañoso, é enganoso, así va a ser nuestra vida. assim vai ser a nossa vida. Así va a ser nuestra adoración. Assim vai ser a nossa adoração. Así va a ser la manera como nos conducimos. Assim vai ser a maneira como nós nos conduzimos. Era muy peligroso para la iglesia Era muito perigoso para a igreja no tener claro não ter claro el fundamento o fundamento de la sana doctrina. da sã doutrina. Entonces, hermanos, Então, irmãos, vamos a ver el lugar que tiene la palabra de Dios vamos ver o lugar que tem a palavra de Deus. y lo importante que es esto para nuestro crecimiento. E o importante que isto é para o nosso No crescimento. solo nuestro crecimiento personal, Não apenas o nosso crescimento pessoal, nuestro crecimiento como iglesia, o nosso crescimento como igreja, como pueblo de Dios. como povo de Deus. Ahora, Agora, para contrarrestar, para oponer-se a las enseñanzas de los falsos maestros, aos ensinos dos falsos mestres. Pedro nos va a mostrar los dos pilares de nuestra fe. Pedro ele vai nos mostrar dois pilares da nossa fé. El primer pilar O primeiro pilar se encuentra en el verso 16 al 18. está nos verbos 16 ao verso 18. Leo la segunda parte del 16. Eu vou ler a segunda parte do 16. Diz: Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de nuestro Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. El primer testimonio. O primeiro testemunho. Ellos, los apóstoles, Eles, os apóstolos, fueron escogidos por Dios foram escolhidos por Deus para ser testigos oculares para serem testemunhas oculares de la vida, da vida, del ministerio, do ministério, de la muerte da morte y la resurrección e a ressurreição de nuestro Señor do Jesucristo. nosso Senhor Jesus El Cristo. primer testimonio O primeiro que testemunho tiene la iglesia que a igreja tem para conocer la verdad, para conhecer a verdade, para conocer a Cristo, para conhecer a Cristo, es la revelación que Dios le dio a sus apóstoles, é a revelação que Deus deu aos seus apóstolos, contenida, contida, revelada revelada y escrita e escrita en las páginas del Nuevo Testamento. nas páginas do Novo Testamento. Nosotros Nós no estamos siguiendo não estamos seguindo ideias, inventos humanos. Estamos siguiendo la revelación de Jesucristo dada por el Espíritu Santo a sus apóstoles. Estamos seguindo a revelação de Jesus Cristo dada pelo seu Espírito aos apóstolos. Pedro dice: Pedro diz: nosotros creemos en la venida del Señor, nós cremos na vinda do porque Senhor, cuando estuvimos en el monte porque quando nós estivemos no y monte Dios transfiguró al Hijo, e Deus transfigurou o seu Filho, esa transfiguración essa transfiguração es una pequeña profecía, é uma pequena profecia, un preámbulo del retorno del Señor do Jesucristo. retorno do Senhor Jesus Cristo. Entonces, Então, la doctrina que ellos predicaron, a doutrina que eles pregaram, como decía Juan, como dizia João, ellos la vieron, eles a viram, ellos la oyeron, eles a escutaram, ellos la palparon, eles a apalparam, ellos la tocaron, eles a tocaram y era Cristo mismo. e era Cristo mesmo.
Ahora el segundo pilar Agora, o segundo pilar se encuentra en el siguiente versículo, está no seguinte versículo, verso 19, versículo 19, y dice: que diz: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Entonces Pedro Então Pedro nos dice nos diz que además que além, o también ou também, con el testimonio de ellos, com o testemunho deles, tenemos la palabra profética más segura. temos a palavra profética mais segura. Esto es un versículo que apunta Este é um versículo que aponta a todo el contenido del Antiguo Testamento. a todo o conteúdo do Antigo Testamento. La iglesia A igreja está fundamentada está fundamentada por la revelación de los apóstoles en Cristo. pela revelação dos apóstolos em Cristo. Una revelación Uma o revelação un evangelio ou um evangelho que fue anunciado por la ley y por los profetas. que foi anunciado pela lei e pelos profetas. Entonces, Então, nosotros tenemos que el Antiguo Testamento nós temos que o Antigo Testamento era la palabra profética era a palavra profética que apuntaba a Cristo, que apontava a Cristo, y el testimonio de los apóstoles e o testemunho dos apóstolos es el cumplimiento é o cumprimento de esa palabra. desta palavra. Entonces, Então, en un mundo no mundo de tantos engaños de espirituales, tantos enganos espirituais, Pedro apunta a la iglesia o dirige a la iglesia Pedro ele dirige a igreja a las palabras de los apóstoles as palavras dos apóstolos y a las palabras de los profetas, e as palavras dos profetas, cuyo contenido, cujo conteúdo, cuyo objetivo cujo objetivo es Cristo. é Cristo. Amén. Amém? Ahora, Agora, nosotros como iglesia nós como igreja tenemos la palabra de Dios, temos a palavra de Deus, el canon de la revelación divina, o cânon da revelação divina, 66 libros 66 que livros contienen que contém la revelación de Dios para el hombre, a revelação de Deus para o homem, que muestran que mostram cómo el hombre puede encontrar la salvación en Cristo Jesús. como o homem pode encontrar a salvação em Cristo Jesus. Y esto es muy importante, E isso é muito importante, porque irmãos, nuestro crecimiento espiritual porque o nosso crescimento espiritual depende depende del lugar que tiene las Sagradas Escrituras do lugar que as Sagradas Escrituras têm y cómo vivimos e como vivemos a la luz de ellas. à luz delas. El mismo Pedro nos va a decir O mesmo Pedro ele vai nos dizer que es como una antorcha que é como uma candeia que alumbra en un lugar oscuro que clareia em um lugar tenebroso y que debemos estar bien atentos a ella. e que nós devemos estar bem atentos a ela. La palabra A palavra es luz é luz en medio de la oscuridad. no meio da escuridão. La palabra A palavra es el instrumento é um instrumento que Dios nos dio que Deus nos deu para conocerlo a Él, para conhecermos a Ele, para conocer a Cristo, para conhecer a Cristo, conocer la verdad. conhecer a verdade. Sin la palabra Sem a palavra, no puede haber un conocimiento pleno de Dios, não pode haver um conhecimento pleno de Deus, ni de Cristo, nem de Cristo, ni de la salvación, nem da salvação, ni de la eternidad. nem da eternidade. Y el diablo sabe eso. E o diabo sabe disso. Y el diablo es tan diablo. E o diabo é tão diabo. Y el diablo es tan maligno E o diabo é tão maligno que si él no puede quitar la palabra entre nosotros, que se ele não pode tirar a palavra dentro de nós, él la va a distorsionar. se ele não pode tirar a palavra
palavra de entre nós, ele vai distorcer essa palavra. Él la va a corromper. Ele a vai corromper. Y él va a usar E ele vai usar instrumentos, instrumentos, hombres homens que vengan de afuera que vêm de fora para sutilmente para sutilmente pervertir la palabra. perverter a palavra. O también Ou também va a usar hombres vai usar homens dentro de nosotros dentro de entre nós que ingenuamente, que ingenuamente, por no conocer la palabra, por não conhecer a palavra, por no conocer a Cristo, por não conhecer a Cristo, ellos pueden ser usados eles podem ser usados para dañar el testimonio de Dios. para danificar o testemunho de Deus. Pablo nos decía eso, ¿no? Paulo dizia isso. Cuidado con los de afuera, Cuidado com os que estão fora, pero cuidado con los que están adentro. mas também cuidado com os que estão dentro. Ahora, mis hermanos, Agora, meus irmãos, nosotros debemos tener un entendimiento claro nós temos que ter um entendimento claro de la naturaleza de la Biblia, da natureza da Bíblia, de la naturaleza de la palabra de Dios. da natureza da palavra de Deus. Y Pedro nos lo va a decir en el siguiente versículo, E Pedro ele vai nos dizer no seguinte versículo, verso 20. verso 20. Entendiendo primero esto, Sabendo primeiramente isto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. La palabra, mis hermanos, A palavra, meus irmãos, es inspirada por Dios. é inspirada por Deus. ¿Qué quiere decir eso? O que isso quer dizer? No fue traída Não foi trazida por voluntad humana. por vontade humana. No fue que Moisés, Não foi que Moisés, Jeremías, David, o Pablo, o Paulo, o Juan, o João se propusieron se propuseram escribir la palabra de Dios. escrever a palavra de No Deus. fue el resultado Não foi resultado de sus pensamientos, dos seus ni de pensamentos, su voluntad. nem da sua vontade. La palabra de Dios A palavra de Deus viene del cielo vem do céu y su autor es divino. e o seu autor é Y divino. él sabía, y Dios sabía E Deus sabia que era lo que el hombre necesitaba. que era o que o homem Y necessitava. dio exactamente lo que necesitábamos. E Ele deu exatamente o que nós Ni necessitávamos. una palabra más, Nenhuma palavra a ni mais, una palabra menos. nenhuma palavra a menos. Todo lo que Dios dio Tudo o que Deus deu fue revelado por el Espíritu Santo, foi revelado pelo Espírito Santo, supervisado por el Espíritu Santo, supervisado pelo Espírito para Santo, que el pueblo de Dios para que o povo de Deus tuviera un fundamento firme, tivesse um fundamento firme, tuviera un firmamento sólido. tivesse um firmamento sólido. Hermanos, eso es muy importante. Irmãos, isso é muito importante. Nosotros debemos poner la Biblia Nós precisamos colocar a Bíblia y a cientos de kilómetros e a centenas de quilômetros los otros libros, os outros livros, cualquiera, qualquer. no importa el autor, Não importa o autor, no importa su enseñanza, não importa o seu ensino, no importa su impacto. não importa o seu impacto. La Biblia es el libro de los libros, A Bíblia é o livro dos la livros, palabra de Dios a palavra de que Deus, permanece para que siempre. permanece para sempre. Todo lo demás Todos os demais tiene que ser juzgado, precisam ser julgados, provados a la luz de las Escrituras. à luz das Escrituras. Y debemos entender primero eso. E precisamos entender primeiramente isso. No estamos leyendo cualquier libro. Não estamos lendo qualquer livro. El mensaje del libro no es opcional. A mensagem do livro não é Una opción. uma opção. Es un mandamiento É divino. um mandamento divino. Ahora, Agora, esto no le gusta a los falsos maestros. essas coisas não, os falsos mestres não gostam delas. Hay una teología
Existe uma teologia muy peligrosa en la historia muito perigosa na história, que niega la inspiración total y plena de la palabra de que Dios. nega a inspiração total e plena da palavra de Deus. Una manera sutil Uma maneira sutil de quitar la autoridad. de tirar a autoridade. Ellos dicen Eles dizem falsamente, falsamente, la Biblia a Bíblia contiene la palabra de Dios. contém a palavra de Deus. El problema está O problema está que ellos aseguran que eles afirmam que no es totalmente inspirada la Que- palabra. que não é totalmente inspirada a palavra de Deus. O sea, hay unas partes Existem algumas partes inspiradas inspiradas y otras no. e outras não. Miren lo sutil. Vejam que sutil é. Pero hermanos, Mas, irmãos, Pedro nos dice Pedro nos diz que toda ella que toda a palavra es inspirada. é inspirada. Claro, Claro, nosotros sabemos nós sabemos que estamos hablando de los manuscritos originales, que estamos falando dos manuscritos originais, sin error, sem erros, sin equivocación, sem equívocos, sin contradicción. sem contradições. Nosotros tenemos que lidiar con nuestras traducciones, Nós temos que lidiar con las nós traducciones temos que lidar com as nossas traduções y con la complejidad e com a complexidade da traducción. da tradução. Mas la palabra de Dios Mas a palavra de Deus fue inspirada por Dios. foi inspirada por Deus. Ahora, Agora, entre entender la inspiración de la palabra entre entender a inspiração da palavra y cómo la interpretamos, e como a interpretamos, encontramos algo muy pequeño, encontramos algo muito pequeno, pero muy trascendental. mas muito transcendental. Mire lo que dice el verso 20. Olhem o que diz o verso 20. Entendiendo primero esto, Sabendo primeiramente isto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ahora, Agora, el problema muchas veces nos surge, o problema muitas vezes eles vão nos surgir, eles não surgem en cuanto a la inspiración de la palabra. com respeito à inspiração da palavra. Muchas veces el problema surge en la iglesia Muitas vezes o problema ele surge na igreja por la interpretación de la palabra. por causa da interpretação da palavra. La iglesia cree A igreja crê en un sentido, em en un um sentido en la interpretación que se hace de la palabra. na interpretação que se faz da palavra. Voy a dar un ejemplo para que los hermanos me entiendan este asunto. Vou dar um exemplo para que os irmãos entendam esse assunto. Los testigos de Jehová creen que la palabra de Dios es As- la palabra de Dios. As testemunhas de Jeová, elas creem que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Los mormones también. Os mormons também. Los predicadores de la prosperidad también. Os pregadores da prosperidade também. Los predicadores de autoayuda o coaching también. Os pregadores de autoajuda ou coaching também. El problema ¿dónde está? O problema está. ¿Dónde está? O problema é onde está. La interpretación que hacen de ella. A interpretação que fazem dela. Generalmente, Geralmente, si usted habla con cristianos de muchos ambientes, se você fala com cristãos de muitos ambientes, ellos creen que la palabra eles creem que a palavra es inspirada por Dios. é inspirada por Deus. Pero Mas la interpretación que se hace de ella a interpretação que se faz dela es una interpretación muy privada. é uma interpretação muito particular. Es una interpretación a veces que va en contra del mismo pensamiento de la palabra. É uma interpretação que às vezes ela vai contra a interpretação da palavra. Entonces vamos a darnos cuenta Então a gente vai se dar conta que la palabra es la palabra de Dios que a palavra é a palavra de Deus y que el pueblo de Dios que cree en ella e que o povo de Deus que crê nela tiene que tener mucho cuidado en la sana interpretación de ella. precisa ter muito cuidado com a sã interpretação dela. Dice ahí Pedro, Diz aqui Pedro, que entendamos esto de primeras. que entendamos isso primeiramente. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ahora,
Agora, ¿Qué significa interpretación? o que significa interpretação? Significa explicar, Significa explicar, interpretar, interpretar, traducir, traduzir, tratar de encontrar el contenido del mensaje del pasaje. tratar de encontrar o conteúdo da mensagem da passagem. Eso es lo que hacen los exégetas. Isso é os que fazem os Exégesis. exegese, mas quem faz esse trabalho de exegese? Aquellos que exponen, Aqueles que expõem, que explican, que explicam, que interpretan que interpretam las Sagradas as Escrituras. Sagradas Escrituras. Ahora Pedro nos dice Agora Pedro nos diz que ninguna profecía, que nenhuma profecia, y podríamos decir eso en relación a todas las Escrituras, e podemos dizer isso com respeito a toda a Escritura, son de interpretación privada. são de interpretação particular. No podemos decir Não podemos dizer que solo yo, que só eu, o solo alguien, ou só alguém, o solo un ungido, ou só o ungido, él tiene un entendimiento, ele tem um entendimento, él tiene una interpretación ele tem uma interpretação correcta de la palabra. correta da palavra. Eso es una herejía. Isso é uma heresia. La interpretación correcta A interpretação correta de la palabra da palavra la da la misma palabra. vai dar a mesma palavra dá a interpretação correta dela. Y es muy importante saber E é muito importante saber que nosotros debemos tener mucho cuidado. que nós devemos ter muito cuidado. Tenemos que ser muy delicados Precisamos ser muito delicados en cómo interpretamos la palabra. em como interpretamos a palavra. Porque las veces que la iglesia se desvió, Porque às vezes que a igreja se desviou, no necesariamente fue porque perdió la palabra, não necessariamente foi porque ela perdeu a palavra, sino fue porque sus maestros senão foi porque os seus mestres la malinterpretaron, a interpretaram mal, se desviaron, se desviaram. sobreenfatizaron una verdad, Eles deram uma ênfase maior em uma verdade, menospreciando otra verdad, menosprezando outras y verdades. perdieron el equilibrio E perderam o equilíbrio en la interpretación na interpretação. y desviaron a la E iglesia. desviaram a Ese igreja. es el testimonio de la historia de la iglesia. Esse é o testemunho da história da igreja. Cuando la iglesia Quando a igreja no tiene la palabra, não tem a o palavra, cuando la iglesia ou quando a igreja interpreta mal la palabra, interpreta mal a la palavra, iglesia se desvía, a igreja se la desvia, iglesia se pervierte, a igreja se perde, la iglesia se corrompe. a igreja se corrompe. Hermanos, Irmãos, entonces ya quiero ir aterrizando estos asuntos. então eu quero ir aterrissando esses assuntos. Aquellos que Aqueles enseñan que ensinam la palabra en medio del pueblo de Dios, a palavra no meio do povo de Deus, ellos tienen que ser muy cuidadosos eles precisam ser muito cuidadosos en la interpretación que ellos hacen de las escrituras, na interpretação que eles fazem da porque es Escritura, la palabra de Dios. porque é a palavra de No Deus se puede interpretar de cualquier manera. e não se pode interpretar de qualquer maneira. Debemos Devemos considerar considerar como los apóstoles como os apóstolos la predicación a pregação y la enseñanza de la palabra e o ensino da palavra como un trabajo como um trabalho santo, santo, serio, sério, solemne, solene, con repercusiones eternas. com repercussões eternas. Un predicador del Evangelio de Jesucristo Um pregador do Evangelho de Jesus Cristo puede llevar los pecadores a la eternidad, al cielo, a Cristo, pode levar os pecadores à eternidade, aos céus, a Cristo, pero también él mismo. mas também Ele Él mesmo. puede cerrar las puertas de la verdad Ele pode fechar as portas da e verdade impedir e impedir que las personas encuentren a Cristo. que as pessoas encontrem a Cristo. Esto es muy importante, hermanos. Isto é muito importante, irmão. Esto es muy serio. Isto é muito sério. Si la iglesia Se a igreja carece de alimento sólido, carece de alimento sólido, carece de alimento sano, carece de um alimento são, la iglesia a igreja se va a corromper, se vai se corromper, va a volver carnal, se vai tornar carnal, mundana, superficial, superficial, con una religiosidad tal vez falsa com uma religiosidade talvez falsa y terminar tal vez adorando a otros dioses, e talvez terminar adorando outros deuses, como hace el maldito evangelio de la prosperidad en la iglesia. como faz o maldito evangelho da prosperidade na ¿Por igreja. qué?
Por quê? Porque hombres impíos Porque homens ímpios que no conocen la palabra, que não conhecem a palavra tuercen la palabra torcem a palavra para sus propios beneficios. para os seus próprios benefícios. Esto es muy importante, hermanos. Isso é muito importante, irmãos. Necesitamos Necessitamos interpretar interpretar de manera correcta la palabra de Dios. de maneira correta a palavra de Deus. Ahora, Agora, a veces hay un énfasis en la iglesia. às vezes há uma ênfase na igreja, Eso ha sucedido en la historia, isso aconteceu na história, donde se nos habla de una espiritualidad, donde se nos fala de una onde nos fala de uma espiritualidad espiritualidade desvinculada desvinculada del estudio, do estudo, de la dedicación da dedicação a la palabra de à Dios. palavra de Deus. Todo el predicador del domingo, Então, o pregador no domingo, yo tengo que predicar el domingo. eu tenho que compartilhar, pregar no domingo. Entonces él coge un versículo aislado. Então, ele vai escolher um versículo de maneira isolada. No se preocupen por qué tienen que decir. Não se preocupa o porquê que ele tem que Que dizer. el Espíritu Santo va a dar las palabras en ese momento. Que o Espírito Santo vai dar as palavras nesse momento. Entonces él no ora, Então, ele não ora, él no conoce la Biblia, ele não conhece a él Bíblia, no se prepara ele não se prepara y se presenta delante de la iglesia e ele se apresenta diante da igreja para recibir en ese momento para receber nesse momento un encargo que el Espíritu Santo debe hablar. o encargo que o Espírito Santo Debe hablar. deve falar. Piensa él. Pensa ele, Pero generalmente mas geralmente este tipo de predicación esse tipo de pregação irresponsable irresponsável hace que la persona predique faz com que a pessoa ela pregue de su propio corazón do seu próprio coração y haga una interpretación privada, e faça uma interpretação particular, aislada isolada de la palabra da palavra de Dios. de Deus. Hermanos, Irmãos, el campo, el estudio o estudo de la interpretación da interpretação bíblica bíblica es muy importante. é muito importante. Y vamos a darnos cuenta E nós vamos nos dar conta que esto es vital que isto é vital para el crecimiento de la iglesia. para o crescimento da igreja. Ahora mire lo que dice Pedro más adelante. Agora vejam o que diz Pedro mais adiante. Capítulo 3, verso 15. Capítulo 3, versículo 15. Él está hablando de los escritos que Pedro nos ha dado, que Pablo había dado para la iglesia en aquellos días. Ele está falando dos escritos que Paulo havia dado à igreja naqueles dias. Sus epístolas. Suas epístolas. Ya para aquellos días, más o menos el año 64 de la era cristiana, Já para aqueles dias mais ou menos do ano 64 da era cristã. casi Pablo había escrito la mayoría de sus cartas. Quase que Paulo já havia escrito a maioria das suas cartas. Y miren lo que dice el Pedro en el verso 16. E vejam o que diz Pedro no versículo 16. Casi en todas sus epístolas, Quase em todas as suas epístolas. hablando en ellas de estas cosas, Falando dele dessas coisas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, nas quais há certas coisas difíceis de entender, las cuales los indoctos que os ignorantes o inconstantes tuercen, e instáveis deturpam, como también las otras escrituras para su propia perdición. como também deturpam as demais escrituras para a sua própria para a própria destruição deles. Pedro nos dice aquí varias cosas importantes. Pedro nos diz aqui várias coisas importantes. Primero, Primeiro, en la palabra de Dios na palavra de Deus, hay cosas que son difíciles de entender. há coisas que são difíceis de entender. No son simples, Não são simples, no son fáciles, não são fáceis. van a requerir dedicación. Vão requerer dedicação. Usted va a tener que leer el libro varias veces, Você vai ter que ler o livro várias usted va a vezes. tener que orar, Você vai ter que orar. tal vez usted va a tener que traer algunos diccionarios, Talvez você vai ter que ter alguns algunos dicionários, comentarios. alguns comentários. Usted va a tener que escuchar tal vez a los grandes maestros de la historia de la iglesia Você vai ter que talvez escutar aos grandes mestres da igreja para entender algunas partes de la Biblia. para entender algumas partes da Bíblia. ¿No le ha sucedido a usted eso? Isso não causa susto em vocês? Não. Isso não ha passado com vocês? Que lee un libro de la Biblia Que leem um livro da Bíblia y no lo entiende. e não o entendem? Hay libros difíciles de entender. Há livros difíceis de entender. Spurgeon decía Spurgeon dizia que la Biblia es como un mar que a Bíblia é como um mar, donde un niño onde uma criança puede sentarse en la playa y disfrutar,
pode se assentar na praia e desfrutar. Pero la Biblia también es Mas a Bíblia também é como un mar como um mar, donde los mejores capitanes onde os melhores capitães se pueden ahogar. se podem afogar. Y es cierto. E é verdade. Yo soy profesor de introducción al Antiguo Testamento. Diz um professor de introdução. Yo soy. Sim. Yo soy un profesor de Antiguo Eu Testamento. sou um professor do Antigo Testamento, Introducción al Antiguo Testamento. de introdução ao Antigo Entonces Testamento. coloco a leer de manera regular el libro de Levítico a mis estudiantes. Eu coloco para ler de maneira regular A los aos estudiantes. estudantes El libro de o Levítico. livro de Levítico. Libro difícil. Livro difícil. Y los estudiantes hablan. Os estudantes falam. Hermano Pablo. Irmão Pablo, 66 libros. 66 Y livros. usted nos pone a leer el libro de Levítico. E você nos coloca para ler o livro de Levítico. Libro tan difícil. Um livro tão difícil. Difícil de entender. Difícil de entender. Difícil de interpretar. Difícil de interpretar. Hay libros difíciles. Há livros Hay difíceis. partes en las escrituras Existem partes nas Escrituras que requieren que requerem diligencia, diligência, compromiso, estudo, estudio. Hermanos, Irmãos, y es una aberración e é uma aberração escuchar un predicador escutar um pregador que no entiende que não entende lo que está predicando. o que está pregando. Si el ministro de la palabra, Se o ministro da palavra, si aquellos que nos guían, se aqueles que os guiam, que aquellos que nos alimentan semana tras semana en la palabra, aqueles que os alimentam semana após semana pela palavra, son irresponsables, são irresponsáveis, superficiales, superficiais, indoctos, ignorantes, ¿cómo la iglesia va a crecer? como a igreja vai crescer? ¿Cómo la iglesia se va a fundamentar? Como a igreja se vai fundamentar? ¿Cómo la iglesia va a expresar a Cristo? Como a igreja vai expressar a Cristo? ¿Cómo la iglesia va a impactar con el evangelio? Como a igreja vai impactar com o evangelho? ¿Cómo la iglesia se va a mantener firme ante el asedio de tantas filosofías y engaños? Como a igreja vai se manter firme ante a série de tantas filosofias e enganos? El ministerio de la palabra, hermanos, O ministério da palavra, irmãos, es un oficio santo, é um ofício santo, sagrado, sagrado, que aquellos que lo ejercen que aqueles que o exercem deben esforzarse devem se esforçar para trazar correctamente, para traçar corretamente, para interpretar de manera sana, para interpretar de maneira sã, para no desequilibrarse, para não para desequilibrar-se, no apartarse ni a derecha para não se desviar nem para a direita, ni para a nem izquierda. para a esquerda. En nuestro corto ministerio, hermanos, No nosso curto ministério, irmãos, visitando iglesias, visitando igrejas, nosotros vemos esto nós vemos isto como uno de los asuntos cruciales. como um dos assuntos cruciais. Yo no conozco ninguna iglesia Eu não conheço nenhuma igreja fuerte, forte, saludable, saudável, espiritual, que no tenga un buen ministerio de la palabra. que não tenha um bom ministério da palavra. Yo no conozco, hermano, Eu não conheço, irmãos, pero conozco lo opuesto. mas conheço o oposto. Cristianos hambrientos, Cristãos famintos, cristianos con muchos problemas, cristãos com muitos problemas, con muchas luchas familiares, com muitas lutas familiares, con muchos engaños en su mente, com muitos enganos em suas mentes, cuando hay escasez de la palabra. quando há escassez da palavra. Hermanos, Irmãos, esta misma dificultad essa mesma dificuldade en la palabra na palavra nos debe hacer muy intencionales nos deve fazer muito intencionais en el cuidado no cuidado de la palabra. da palavra. El púlpito, O púlpito, el ministerio de la palabra o ministério da palavra en las iglesias nas igrejas no es para todo el mundo. não é para todo mundo, irmãos. Es más, E mais, conozco iglesias conheço igrejas que todos los hombres de la iglesia predican. que todos os homens da igreja pregam. No son todos maestros. Não são todos mestres. Hay dones
Existem dons, hay llamados, existem chamados, debe haber integridad, deve haver debe integridade, haber un buen testimonio familiar. deve haver um bom testemunho Debe ser familiar, una persona que ha sido discipulada y crecido entre nosotros. deve ser uma pessoa que foi discipulada e que cresceu entre nós. No es para todos. Não é para todos. Conozco iglesias Conheço igrejas que viene alguien, que vem no lo alguém conocen que não o conhecem y preguntan para él. e perguntam para ele: Hermano, ¿tiene una palabra? irmão, tem uma palavra? Sin conocer. Sem conhecer o irmão. No saben de su vida, Não sabem da sua vida, su familia, da sua família, su testimonio, o seu testemunho y abren la puerta de la palabra. e abrem a porta da palavra. Muy peligroso, hermanos. Muito perigoso, irmãos. Ahora, Agora, Pedro nos sigue diciendo Pedro ele segue nos dizendo que el engaño que o engano tiene unas características. tem algumas características. Nadie cae en el engaño, hermanos, Ninguém cai no engano, irmãos, solamente por distracción. somente por distração. El engaño O engano tiene unas características. tem algumas características. Miren lo que dice Pedro, Vejam o que diz Pedro ahí en el verso 16. aqui no versículo 16. Los cuales, o las cuales, As quais los indoctos os ignorantes e inconstantes e instáveis tuercen. deturpam. Dos palabras Duas que palavras Pedro usa que Pedro ele usa para referirse a los falsos maestros para se referir aos falsos mestres y a sus e seguidores, aos seus seguidores, ignorantes ignorantes e inconstantes, e instáveis. indoctos. Ignorantes. La palabra en el griego, A palavra no grego, amates, amates, que significa alguien que no ha tenido instrucción. que significa alguém que não ha tido instrução. ¿Quién es alguien indocto? Quem é alguém ignorante? Alguien que no ha sido instruido. Alguém que não tem sido instruído. Hermanos, Irmãos, ciertamente certamente, en nuestros días nos nossos dias, el ministerio pastoral o ministério pastoral se convirtió en una profesión se tornou em uma profissão, con un título, com um título. y hay muchas cosas E existem muitas coisas y distorsiones e distorções en esto, nisso. pero hay algo que es cierto. Mas há algo que é verdade. Ninguno Ninguém, indocto nenhum ignorante debería deveria ejercer el ministerio de la palabra exercer o ministério da palavra por el amor a Dios, por amor a Deus, por amor a Cristo por amor a y Cristo, por amor a la iglesia. por amor à igreja. Necesitamos Necessitamos instrucción, instruções, discipulado, discipulado, preparación. preparação. Hermanos, uno se encuentra jóvenes. Irmãos, alguns se encontram jovens. A veces yo estoy en mis primeras clases. Às vezes Yo estoy en las eu primeras estou clases, nas minhas primeiras aulas en el seminario. no seminário. Entonces vienen pastores ya ejerciendo ministerio, Então vem pastores já exercendo o ministério, pastores jóvenes pastores jovens comenzando el ministerio. começando o ministério. Y algo que es muy curioso E existe algo que é muito curioso, que en las primeras clases sucede. que passa nas primeiras aulas. Ellos de alguna manera Eles de alguma maneira pretenden pretendem, que lo saben todo. eles creem que eles sabem tudo. Los jóvenes Os jovens piensan que lo saben todo. pensam que sabem tudo. Piensan que no necesitan instrucción. Pensam que não necessitam instrução. Piensan que no necesitan hermanos mayores que les enseñen. Pensam que não necessitam estarem no meio de Precisam. irmãos mais velhos que os ensine. Y esto es interesante porque al transcurso de 3 o 4 clases Isso é interessante porque depois de 3 ou 4 aulas, llegan a decirnos, eles chegam para nos dizer: hermano, qué engaño. irmão, que engano. Yo pensé que sabía algo. Eu pensei que sabia alguma coisa. Yo pensé que entendía. Eu pensei que eu entendia. Yo pensé que conocía las escrituras. Eu pensei que eu conhecia as Escrituras. Pero me doy cuenta que no. Mas eu agora vejo que não. Hermanos, Irmãos, si nosotros se nós amamos amamos la iglesia a igreja y el futuro de la iglesia, e o futuro da igreja, debemos preocuparnos nós devemos nos preocupar para preparar
hombres fieles, idóneos en el ministerio. para preparar homens fiéis e idôneos para o ministério. Eso es crucial, hermanos. Isso é crucial, irmãos. Damos gracias a Dios por los hombres del pasado. Nós agradecemos a Deus pelos homens do passado. Sentimos nostalgia por ellos. Nós sentimos saudade deles. Pero nuestra gran preocupación es quiénes están enseñando hoy. Mas a nossa grande preocupação é quem está nos ensinando ¿Y hoje quién va a enseñar mañana? e quem vai ensinar amanhã. Los hombres Os homens que actualmente que atualmente están sirviendo estão servindo con toda gracia, com toda graça, con toda sabiduría, com toda sabedoria, con toda madurez, com toda en maturidade, la plenitud de su na ministerio, plenitude do seu deben ministério, saber devem saber que ellos van a pasar. que eles vão passar. ¿Quién va a enseñar la iglesia en unos años? Quem vai ensinar a igreja em alguns anos? ¿Quién va a pastorear la iglesia si usted muere hoy? Quem vai pastorear a igreja se você morre hoje? ¿Cuál es la siguiente generación de ministros que se están levantando? Qual é a seguinte geração de ministros que estão se levantando? Hay hombres que mueren Há homens que morrem y con ellos muere la iglesia, e hermano. com eles morrem a igreja, irmãos. Gracias a Dios Graças ao Senhor por aquellos hombres por aqueles homens que decidieron, que decidiram, como Pablo, como Paulo, como Pedro, como Pedro, como Moisés con como- José, como Moisés com Josué, como Elías con Eliseo, como Elias com Eliseu, Pablo con Timoteo, con Tito, Paulo com Timóteo, com Tito, invertir en las nuevas generaciones. investir nas novas gerações. Hermanos, Irmãos, yo tengo una tristeza muy profunda eu tenho uma tristeza muito profunda, porque yo tenía hermanos porque eu tinha irmãos con los que llegamos al Señor, que nós chegamos ao Senhor, que crecieron con nosotros en el Señor que cresceram conosco no Senhor y hoy en día e hoje están desviados, estão desviados, enseñando herejías, ensinando heresias, llevando al engaño a sus familias, levando ao engano as suas famílias, autodestruyéndose en el error, se autodestruindo nos erros también também, porque nunca quisieron estar a los pies de otros. também porque nunca quiseram estar aos pés de outros, No quisieron ser instruidos, não quiseram ser instruídos, no quisieron ser discipulados, não quiseram ser no discipulados, quisieron aprender, não quiseram aprender, recibir receber el testimonio de otros. o testemunho de outros. Eso es muy peligroso Isso é muito perigoso, para las irmãos, nuevas para generaciones. as novas gerações. Y también es muy peligroso E também muito perigoso cuando los hermanos mayores quando os irmãos mais velhos no entienden la importancia de esto. não entendem a importância disto. Nosotros tenemos ahorita una práctica. Nós temos uma prática, La iglesia local, a igreja local, muy maravillosa, hermanos. muito maravilhosa. Yo me he irmão. sentido tan bendecido por el Señor con esa práctica, Eu tenho me sentido tão bem abençoado pelo Senhor por essa prática, porque reunimos a los hermanos que están comenzando a predicar entre nosotros. que reunimos aos irmãos que estão começando a pregar entre nós. Oramos, Oramos, ayunamos, jejuamos, apartamos tiempo para estar juntos, separamos tempo para estarmos juntos, abrimos la Biblia, abrimos a Bíblia, leemos un pasaje de la Biblia. lemos uma passagem na Bíblia. ¿Qué significa para ti? O que significa para você? Para mí es esto, esto y esto. Para mim é isso, isso e isso. El otro dice, para mí es esto, esto y O esto. outro diz, para mim é isso, isso e isso. El otro dice, para mí es esto y esto y esto. O outro diz, para mim é isso, isso e Y los isso. mayores E os mais velhos comienzan a corregirnos. começam a corrigi-los. Sí, es eso, pero hay que tener cuidado de esto. Sim, é isso, mas é necessário ter cuidado com isso. En la historia, un falso maestro sobreenfatizó esto. Na história, um falso mestre enfatizou isto. Te recomiendo que si vas a predicar sobre esto, lee tal libro. Te recomendo que se você vai pregar sobre isso, leia tal livro. Hermano, Irmão, usted es muy joven você é muito jovem para enseñar eso. para ensinar Le isso. recomiendo que pare por ahora en eso. Eu te recomendo que você pare por agora nisso. Hermanos, Irmãos, estos jóvenes estes jovens están creciendo estão crescendo como usted no se imagina, hermano. como vocês não imaginam, irmãos. Tenemos uno Temos um que ha predicado solo 2 veces. que pregou somente 2 vezes, Mas qué maravilloso, hermanos.
Mas que maravilhoso, irmãos, ver el encargo o encargo, y la gracia a graça del Señor. do Senhor. Pero tiene hermanos Mas há irmãos que están invirtiendo tiempo en Él, que estão investindo tempo nele, discipulándolo, discipulando-os, pastoreando-os, cuidándolo, cuidando-os, corrigiéndolo. corrigindo-os. Ese es el trabajo de los hermanos mayores. Esse é o trabalho dos irmãos mais velhos. Ese es el trabajo del liderazgo. Esse é o trabalho da liderança. Ellos no tienen que hacer todo. Eles não têm que fazer tudo. Ellos tienen que preparar a otros Eles têm que preparar a outros para el ministerio de la obra para o ministério da obra, en la iglesia. para a igreja. Y los jóvenes, E os jovens, ellos tienen que estar dispuestos. eles precisam estar Ellos dispostos. tienen que apagar sus televisores, Eles precisam desligar as suas televisões, salir de Facebook, sair do Facebook, comprar libros, comprar livros, leer, ler, estudiar, estudar, profundizar, se aprofundar, prepararse se prepararem para el ministerio. para o ministério. Si no, Se não, tal vez su vida talvez a sua vida va a ser una maldición para la iglesia. vai ser uma maldição para a igreja. Conozco hermanos Conheço irmãos queridos, queridos, bondadosos, bondosos, con deseos de servir, com desejo de servir, que hoy son una maldición para sus iglesias. que hoje são uma maldição para suas igrejas. Desequilibrados, Desequilibrados, místicos, místicos, no predican la Biblia, não pregam a Bíblia, solo señales que encuentran en internet, são ensinos que eles encontram na internet, visiones totalmente extrañas de la vida cristiana, visões totalmente estranhas da vida cristã, porque nunca porque nunca tomaron en serio levaram a sério la palabra de a Dios. palavra de Deus. Indoctos. Ignorantes. Cuando vino el engaño, Quando vem o engano, los atrapó. os capturou, os atrapalhou. Cuando usted tiene un joven Quando você tem um jovem y él aún no enseña e ele ainda não ensina, y está en un proceso de formación, está em um processo de formação, él lo escucha. ele não Ele escuta. ele escuta. Usted lo corrige, Você o corrige, usted lo exhorta, você o exorta, usted le habla você o fala y él escucha. e ele escuta. Pero Mas cuando este joven quando esse jovem comienza a predicar começa a pregar y tener algo de autoridad en la iglesia, e ter alguma coisa de autoridade na ya no igreja, escucha, já não escuta, ya no ve, já não vê, muy peligroso, hermano. muito perigoso, irmãos. Personas queridas Pessoas queridas que sin una buena base, que sin un buen fundamento, sem uma boa base, um bom fundamento, se desviaron. se desviaram. ¿Usted conoce algo? Yo conozco varios, hermano. Eu conheço vários, irmãos. Amigos cercanos. Amigos próximos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Há que ter muito cuidado, irmãos. Indoctos. Indoutos. La siguiente palabra. A seguinte palavra. Inconstantes. Inconstantes, Inestable. instáveis. Esa persona vacilante. É uma pessoa oscilante. Conocí uno. Conheci um. Parecía un muy buen prospecto. Parecia muito bom. Proyecto. Um projeto muito bom. En el ministerio. No ministério. Un hermano. Um irmão. Oraba bastante. Muito Muy piedoso. Muy queriendo servir al Señor. Querendo servir ao Senhor. Mas tenía problemas de moralidad. Mas tinha problema de imoralidade. Entró una mujer. Entrou uma mulher. Entró el pecado. Entrou em pecado. Se fue de la comunión. Se foi da comunhão. El Señor lo volvió a llamar. O Senhor o voltou a chamar. Volvió. Voltou. Outra vez. Quero servir. Quiero trabajar. Quero trabalhar. Quiero dedicarme. Quero dedicar-me. Cuando otra vez estaba tomando fuerza. Quando outra vez estaba se fortalecendo, tomando forças. Entró la vida laboral. Entrou a vida de trabalho. Mucho trabajo. Muito trabalho. Ya otra vez no estaba en las reuniones. E outra vez não estava nas reuniões. Al tiempo, com o passar do tempo, perdió el trabajo. Perdeu o trabalho. Se volvió a fortalecer. Voltou a se fortalecer. Inconstancia. Inconstância. Al tiempo, com o tempo, outra mulher. Se acabou a relação. Se volvió a fortalecer. Voltou-se a fortalecer-se. Começou a ensinar. Inconstante. Irmãos, las cosas que dice este hombre.
as coisas que esse homem diz, enseñando. ensinando. Muy peligroso. Muito perigoso. El ministerio, O ministério, si vemos lo opuesto, se vemos o contrário, debe ser para hombres deve ser para homens que tomen en serio que levem a sério aprender, aprender, entender, conocer la palabra, conhecer a conocer la palavra, doctrina, conhecer a doutrina, conocer los grandes maestros de la historia, conhecer os grandes mestres si da puede história, conocer griego y hebreo, se pode conhecer todo grego, lo que pueda hacer hebraico, para crecer, tudo o que pode fazer para crescer, conferência, livros, escuela, escolas, formación. formações. Usted puede dedicar su juventud y su tiempo a prepararse, hágalo, hermano. Se você pode dedicar a sua juventude e o seu tempo para preparar-se, faça, irmão. Una vez le preguntaron, Nós o perguntamos. una vez le preguntaron, Uma vez nós perguntamos. una vez le preguntaron a Billy Graham Uma vez perguntaram a Billy Graham que si él pudiera volver a comenzar su ministerio, ¿qué haría? que se ele pudesse voltar a começar o seu ministério, o que ele faria? Y él respondió, E ele respondeu: me prepararía me prepararia durante más años, durante mais anos, antes antes de salir al ministerio público. de sair ao ministério público. Jesús, Jesus, 30 años 30 anos de preparación de preparação para 3 años de ministerio. para 3 anos de Los ministério. jóvenes hoy en día, Os jovens hoje em dia, 1 año de preparación ano de preparação para 40 años de ministerio. para 40 anos de ministério. No es para indoctos. Não é para ignorantes. Segundo, Segundo, no es para inconstantes. não é para inconstantes. Se requiere, hermanos, Se requer, irmãos, fidelidad, fidelidade, firmeza, firmeza, constancia, constância, dedicación. dedicação. Cuando nosotros vemos Quando nós vemos que un hermano que um irmão es inconstante, é inconstante, está arriba, está em cima, después abajo, depois embaixo, después no está, depois não está, ahora está, agora está, después está en esto, depois está nisso, y después en aquello. depois está naquilo. Muy inconstante. Muito inconstante. Ese hermano Esse irmão no está siendo llamado al ministerio, não está sendo chamado ao ministério. por lo menos no por Dios. Pelo menos não por Deus. La iglesia A igreja necesita necessita una enseñanza sana, ensino santo, equilibrado, equilibrado, y que sus exponentes e que os seus exponentes sean congruentes con el mensaje. sejam congruentes com a mensagem. Dice Pedro, Diz Pedro, los cuales os quais los indoctos e inconstantes tuercen. os ignorantes e instáveis deturpam. Cuando usted coge un pasaje Quando você escolhe uma passagem y usted saca ese pasaje de su contexto e você tira essa passagem do seu contexto anterior, anterior, posterior, del mensaje de la carta, da mensagem da carta, del mensaje de la Biblia, da mensagem da Bíblia, usted coge ese pasaje você escolhe essa y passagem lo tuerce. e o distorce. Ese torcer Esse torcer da la idea como cuando se torturaba a alguien. dá a ideia de quando se torturava alguém. Se ponía en una máquina Se colocava em uma máquina y con fuerza e com força se le iba doblando. se ia dobrando La a persona. pessoa. Torcer, de estrangular. Torcer, estrangular. Así Assim hacen los falsos maestros fazem os falsos mestres con la palabra. com a palavra. Ellos la tuercen, Eles vão ellos la torcê-la. distorsionan. Eles as distorcem. Ellos no entienden su sentido original y espiritual. Eles não entendem o seu sentido original e espiritual Y lo tuercen e o torcem para su propia perdición. para sua própria perdição, Como dice ahí. como diz aqui. La enseñanza O ensino de la iglesia da igreja no es algo inerte. não é algo inerte. La palabra sana A palavra sã trae vida, traz vida, salvación, salvação, crecimiento, crescimento, madurez, maturidade, frutos, frutos, santidad. santidade. Cristo Cristo se es formado
ele é formado entre nosotros entre nós a través del ministerio de la palabra. através do ministério da palavra. Pero hermanos, Mas, irmãos, una enseñanza ensino desequilibrada, desequilibrado, una enseñanza ensino desviada, desviado, falsa, falso, engañosa, enganoso, mata, mata, trae perdición, traz perdição, trae engaño, traz engano, trae error. traz erros. Pedro termina su carta Pedro termina sua carta con una exhortación y ahí queremos terminar nosotros también, en el verso 17 del capítulo 3. Pedro ele termina sua carta com uma exortação e aqui queremos terminar nós também no verso 17. Dice: Diz: así que vosotros, oh amados, Vós, pois, amados, sabiéndolo de antemano. prevenidos como estáis de antemão, Hermanos, irmãos, estas cosas estas coisas nosotros deberíamos saberlas. nós deveríamos saber. No deberíamos ser ingenuos. Não deveríamos ser ingênuos. Muy peligroso Muito perigoso la ingenuidad a ingenuidade en este aspecto. nesse aspecto. Hoy tenemos Hoje temos YouTube, YouTube, Instagram, Instagram, Spotify, Spotify, muchos medios de comunicación. muitos meios de comunicação. Y a través de todos esos medios E através de todos esses meios, hay una gran cantidad de información. existe uma grande quantidade de Y informação. nosotros debemos saber E nós devemos saber que debemos tener cuidado que temos que ter cuidado con lo que oímos, com o que escutamos, a quién seguimos, a quem seguimos, qué o leemos. que lemos. Ahora, Agora, sobre todo, sobretudo, en la iglesia na igreja, tiene que tener cuidado deve ter cuidado de esto, disso. sabiéndolo de antemano, que no nos sorprenda. Sabendo de antemão que não sejamos surpreendidos. Generalmente en las iglesias que valoran estas cosas Geralmente as igrejas que valorizam essas coisas son las que ya han tenido problema con la enseñanza. são as que já tiveram problema com o ensino. Llegaron los judaizantes Chegaram os judaizantes y arrastraron unas familias de la e iglesia. levaram umas famílias da igreja. Ahí entendemos la importancia de predicar y conocer el evangelio. Aí entendemos a importância de pregar e conhecer o evangelho. Pero deberíamos saberlo de antemano. Mas deveríamos saber de antemão. ¿Y qué debemos hacer? Dice ahí, E que devemos fazer, diz aqui, guardaos. guardados. ¿Cómo nos guardamos? Como nos guardamos? Cerramos la puerta para que nadie más entre. Fechamos as portas para ninguém mais entre? No usamos YouTube. Não usamos YouTube? No, hermanos. Não, irmãos. La mejor forma de guardarnos A melhor forma de guardarmos es prepararnos. é nos preparar. Si nosotros Se nós alimentamos alimentamos el rebaño del o Señor rebanho do de Senhor manera fiel, de maneira con fiel, la com a palabra, palavra, con toda la com palabra, toda a de palavra, manera sistemática, de maneira de manera sistemática, constante, de maneira constante, el rebaño o rebanho va a ser fuerte, vai ser forte, va a ser saludable, vai ser va a saudável, tener discernimiento. vai ter discernimento. Yo podría decirles, hermanos, Eu poderia dizer a vocês, con irmãos, toda sencillez, com toda simplicidade, sin pretender nada. sem pretender nada. Nosotros hemos tenido esas experiencias, Nós temos tido essa experiência. que vamos a encuentros en Colombia Vamos a encontros em Colômbia. y vienen hermanos E vem irmãos de muchas iglesias, de muitas igrejas, muchos predicadores. muitos pregadores. Yo puedo asegurarle E eu posso afirmar que los jóvenes que os que jovens se reúnen con que nosotros se reúnem conosco no se dejan engañar. não se deixam enganar. Ellos salen de la reunión, Eles saem da reunião, de la conferencia da conferência y se sientan. e se sentam. ¿Cómo le pareció? Como pareceu a você? Torció las escrituras. Distorceu as Ese escrituras. pasaje no significa eso. Essa passagem não significa Ese isso. contexto no significa Esse eso. contexto não significa El isso. hermano O irmão manipuló la palabra. manipulou a palavra. Muy bonito lo que habló, Muito bonito o que falou. pero eso no era lo que decía el pasaje. Mas isso não era o que dizia a passagem. Jóvenes de 16 años, Jovens de 16 anos, de 17 de años, 17 que anos, usted no engaña. que você não engana.
Si el rebaño Se o rebanho es alimentado é alimentado seriamente con la palabra de Dios, seriamente com a palavra de Deus, el rebaño o rebanho tiene discernimiento. tem discernimento. La mejor manera de guardarnos A melhor maneira de nos guardar es preparándonos. é nos preparando. Lo mismo, O mesmo, el cuidado, o cuidado, el acompañamiento o acompanhamento con aquellos que están surgiendo. com aqueles que estão surgindo. Muy importante. Muito importante. Es bueno É bom acercarnos nos aproximar a aquellos que están creciendo o ya lo están haciendo. daqueles que estão crescendo ou já estão fazendo. Hermano, Irmão, ¿cómo está tu matrimonio? como está o seu casamento? ¿Cómo está tu vida moral? Como está a sua vida moral? ¿Cómo está tu vida devocional? Como está a sua vida devocional? Hermano, ¿qué estás leyendo? Irmão, o que você está lendo? ¿Qué estás escuchando? O que você está escutando? Hermano, eso es muy importante. Irmão, isso é muito importante. Hombres, Homens, como decíamos ahora, como dizíamos agora, que pudieran ser muy útiles para la iglesia, pudessem ser muito úteis para a igreja, se pierden se perdem por falta de discipulado, por falta de discipulado, por falta de acompañamiento, por falta de acompanhamento, por falta de instrucción. por falta de instrução. El buey joven, O boi jovem tiene que ponerse juntas tem que colocar uma con los junta bueyes más antiguos com os bois mais antigos, para que aprenda a caminar, para que aprendam a caminhar, para que aprenda a servir. para que aprendam a servir. Nosotros Nós tenemos la práctica temos a prática que cuando predicamos, que quando pregamos, los otros que pastoreamos y predicamos en la iglesia, os outros que pastoreiam e pregam na igreja, tomamos notas. fazemos anotações. Y a la siguiente semana E na semana seguinte, nos reunimos. nos reunimos. Hermano, Irmão, este ejemplo este exemplo no es un buen ejemplo. não é um bom exemplo. Hermano, Irmão, en este aspecto nesse aspecto, fuiste desequilibrado. você foi desequilibrado. Hermano, Irmão, sonó orgulloso esto. isso pareceu orgulhoso. Tienes que tener cuidado en esto. Preciso ter cuidado nisso. Hermano, Irmão, no puede predicar más de una hora, hermano. não pode compartilhar mais de 1 hora, irmão. Regulamos, Nos regulamos, nos acompañamos, nos acompanhamos, oramos para guardarnos para nos guardar los unos a los otros. uns aos outros. El ministerio O ministério no es para llaneros solitarios, não é para hombres solitarios. homens solitários. Muy peligroso. Muito perigoso, irmãos. Muy peligroso. Muito perigoso. Grandes hombres, Grandes homens, muy solitarios, muito solitários, se volvieron en la historia desequilibrados. se tornaram na história desequilibrados. No tenían Não tinham quien los regulara. quem os regulasse. Dios nos guarde de eso, hermano. Que Deus nos guarde disso, irmãos. Guardaos. Guardados. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, Não seja que, levados pelos erros dos iníquos, caigáis caiais, de vuestra firmeza. caiam da sua própria firmeza. Antes bien, Antes bem, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus ¿Usted Cristo. se da cuenta, hermanos, Se você se dá conta, irmão, que el mejor antídoto que o melhor antídoto para el engaño para o engano es el crecimiento é o crescimento en el conocimiento no conhecimento y la gracia de nuestro e Señor? na graça do nosso Senhor? Dios nos ayude, hermanos. Deus nos ajude, irmão. Dios ayude a las iglesias en nuestra generación. Deus ajude as igrejas nessas gerações. Que podamos ver y ser testigos Que possamos ver e sermos testemunhas de un avivamiento de avivamento en torno al ministerio de la palabra em torno do ministério da palavra en nuestras iglesias. nas nossas igrejas. Padre, te damos gracias, Señor. Pai,